Bom dia, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Jesus ele diz assim: a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Mas contra as hostes espirituais. Então eu queria deixar uma breve mensagem para mim e para você a respeito disso, porque a palavra diz assim que nós temos que lutar, né, contra as coisas invisíveis, as coisas que nós não vemos, né, demônios, essas coisas. E realmente é isso mesmo. Só que Jesus também ele diz assim: vigiar e orar o tempo todo. Então, se você não luta contra você mesmo, contra a sua carne, contra o seu eu, como que você vai poder lutar contra demônios, hostes espirituais, coisa que você não vê? Né? Nós temos que vencer a nós mesmos primeiro, nós temos que vencer a nossa carne, porque eu não sei se você entende quantas vezes eu quero jejuar, às vezes eu não consigo. Quantas vezes eu quero pegar a Bíblia e meditar na palavra horas e horas, e às vezes eu não consigo, né? Às vezes eu não consigo deixar de ter raiva de alguém, deixar de me comportar como uma pessoa comum, né? Não que a gente seja melhor que alguém, ninguém é melhor que ninguém, mas nós temos que vencer nós mesmos primeiro, nós temos que vencer a nossa carne, porque nós somos espírito, né? Nós somos espírito, nós temos uma mente e habitamos num corpo. Então, antes de qualquer coisa, nós somos espírito. Carne é só matéria, e a carne ela clama. Por exemplo, o cara que é viciado no álcool, como que ele pode vencer o Satanás se ele não vence a si próprio, a sua carne, se ele não consegue derrotar a sua carne? O cara que ele é viciado na droga, na prostituição, na pornografia, como que ele vai vencer demônios se ele não vence a si mesmo primeiro? Eu tenho situações, um irmão que eu perdi no álcool, na droga, e não conseguiu vencer a si próprio. Como que ele poderia vencer a Satanás, né? Tem um cunhado que é viciado em álcool, em crack, já foi internado e não consegue vencer. Como que ele vai vencer a Satanás se ele não consegue vencer ele primeiro? Então, irmão, eu queria que nós pudéssemos meditar nessa palavra, porque tudo que Jesus fala é espiritual. Quando Jesus ele chega lá na cidade de Zebulon, Naftali, ele fala assim: é chegada a vós o reino dos céus. Irmãos, a interpretação disso é espiritual. O reino dos céus é a salvação do nosso espírito. Nós só podemos ser salvos no espírito, em Cristo, pelo sangue de Cristo, pela graça de Cristo. Não que nós merecemos alguma coisa, porque nós não merecemos nada, cara. Nós não somos dignos de nada, mas pela graça do sangue de um rei. Imagina, a Bíblia diz que o sangue clama, o próprio sangue de Abel. Jesus disse que a Bíblia, Deus clama o sangue de Abel. Imagine o sangue do próprio Deus, do seu filho. Então, quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você crê nesse sangue, nessa morte e ressurreição, o poder do Espírito Santo vem sobre você, cara. E quando você entende que tudo é espiritual, você começa a lutar contra essas coisas, você começa a ter força. Quantas vezes, cara, hoje mesmo fui acordar na madrugada para orar, lavei o rosto e depois, sabe, e comecei a ler a palavra e deu sono, comecei a dormir. Então, tipo assim, eu perdi uma guerra. Aliás, eu perdi uma batalha. Mas eu entendo que a guerra final eu vou ganhar, porque com Cristo. Então eu queria que você entendesse isso, que nossa luta nessa terra, porque essa terra está na mão do demônio, de Satanás. E ele usa pessoas da nossa família, da nossa casa, para
nos derrotar, cara, para nos humilhar, para nos espancar, né? E nós vamos enfrentar os inimigos, nós vamos bater nas pessoas, nós vamos bater nos amigos, nos familiares. Não, nós vamos lutar contra isso, mas a arma que a gente tem que ter é jejum e oração, e meditação na palavra. Então eu queria que você meditasse nisso, que você não sentisse um fracassado, um derrotado, que a sua carne clama por muitas coisas. Tem gente que é viciada em pornografia, viciada em sexo, mas você pode vencer isso, se você entender que você é espírito e tem uma mente e habita num corpo. Então a sua carne é o que menos importa. Derrote a carne e você consegue derrotar Satanás pelo nome e poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Fique com Deus. Compartilhe essa palavra. Se você achar que é relevante, se você achar que é importante, compartilhe e passe para outras pessoas. Tá bom? Deus te abençoe.